Tudo certo. Um Alpha Talk super especial com a presença da Tânia Consentino, presidente da Microsoft aqui no Brasil. E vocês viram como é que começou a nossa agenda hoje, né, pessoal? Nossa agenda hoje foi toda orientada à questão de inteligência artificial. Falamos bastante, né? O Marcondes também trouxe uma perspectiva da Microsoft para Fiscal Year 25, muito estruturada em torno da questão do IA. Naturalmente, vocês sabem, a nossa empresa, e a Tânia também conhece, somos totalmente orientados a BizApps, mas não há lugar melhor do que esse para a inteligência artificial sobre a nossa ótica aqui. Então, obrigado, Tânia, por aceitar esse convite, estar conosco. Convidamos, então, além da Tânia, que está agraciando esse nosso evento, o Salles, né, que vem comandando a nossa equipe técnica em relação a esse tema. Não é de agora, né, Salles? Já está envolvido aí há pelo menos uns 2 anos, né, com uma intensidade maior. Lucas Santa Cruz, né, foi criado em casa, a nossa vanguarda aqui, está junto com a gente aqui também, né, se envolvendo com o tema de IA. E a Vera, que está conosco aqui há um mês. Muito bem, Vera, bem-vinda. A Vera dando a cola global para nós todos, né? Fala espanhol, fala inglês, fala português, mais alguns idiomas, e é uma estudiosa do tema de IA. E sabemos todos nós aqui, né? Muitos de vocês já estão certificados, já vêm fazendo pequenas entregas, né? Nessa onda, né, de crescimento da tecnologia, dessas vendas. Certamente podiam estar debatendo aqui com a gente, mas juntamos pelo menos nós 5 aqui. Eu vou ficar aqui, sou o que menos entende do tema, então eu só vou ficar fazendo as perguntinhas aqui e botando o pessoal aqui para uma discussão de altíssimo nível. Tânia, certamente, né, tem muito para trazer para nós, continuar nos inspirando, né, como o Marcondes já fez, né, um excelente comunicador, trazendo a visão. Então a Tânia certamente vai poder trazer também um pouco mais de inspiração, além do que a gente já tem. Legal? Então começa, Tânia. Posso começar aqui já? Muito bom. Tânia, o que significa IA para a Microsoft, né? Vocês olham e enxergam o quê? O meu budget, gente. Além o budget, sim, eu também estou de olho, pode ter certeza. Gente, IA é a minha vida, é o nosso budget, é o nosso futuro. E a gente vê a IA como uma grande habilitadora da transformação da sociedade, do planeta, dos negócios. E uma coisa muito interessante é que nós estamos comentando isso aqui num grupo menor há alguns minutos, que a gente vive um momento muito interessante da tecnologia, porque a IA não é algo novo, a IA generativa, sim, é algo novo, mas a novidade aqui não é só a IA generativa, mas é a democratização do acesso à tecnologia, que isso é permitido pela nuvem. Então, se a gente tivesse, e a gente está comentando aqui especificamente do iFood, que esteve nesse auditório há pouco mais de um mês, o presidente do iFood, e ele começou a falar as coisas incríveis que ele está fazendo usando inteligência artificial e como ele está empoderando e turbinando a plataforma dele. Isso não seria possível. A iFood não seria o que ela é hoje se ela tivesse nascido há 20, 30 anos, porque eles não teriam dinheiro como startup para pagar a infraestrutura de TI, o data center. Eles não teriam dinheiro para construir o data center que hoje eles pagam pelo uso. Então, você é pequenininho, você pode pagar a mesma capacidade computacional, acessar que uma Petrobras usa, que uma Vale usa, que o Itaú usa, que o Bradesco usa. Então, tem um aspecto importantíssimo aqui, que é a democratização, onde todo mundo pode usar IA. Um outro aspecto é que a IA está presente hoje na vida de todo mundo. Então, eu já não vivo sem o Copilot, e aí nós também comentamos a felicidade da Microsoft batizar a criança de copiloto, porque a gente não quer a IA que substitua o humano, a gente quer a IA que realmente amplifique a nossa capacidade. E aí isso faz toda a diferença. E aí o que a gente busca com a IA? É só produtividade? Para mandar todo mundo embora? Não. O que a gente quer é transformar experiências, a gente quer buscar hiperpersonalização em uma série de serviços, a gente quer produzir de forma diferente, com menos desperdício, a gente quer integrar cadeias de suprimentos, a gente quer inserir pessoas desbancarizadas no sistema financeiro, a gente quer levar acesso à saúde. Falamos também bastante na dimensão social, acesso à saúde a todas as pessoas. Num país gigante como o Brasil, isso é um desafio muito grande. Fazer análise de doenças e conseguir trabalhar muito mais na prevenção de doenças em função de um grande volume de dados analisados do que simplesmente na reação e no tratamento, que nos custa mais caro. Revolucionar o ensino. Quer dizer, a IA está presente nas nossas vidas, desde o Xbox, no entretenimento, até na forma como a gente compra, vende, produz, comunica, gera conteúdo, cria campanhas de marketing incrível. Imagina a gente agora usando o Dynamics. Tudo que a gente pode fazer com Dynamics hoje, acelerado por IA,
transforma a vida de qualquer marqueteiro, de qualquer profissional de vendas. Parte de ERP, você conversa com o seu ERP, né? Você não tem mais o ERP, sempre foi aquele bicho feio da empresa, você conversa em linguagem natural com ele. Então, a IA está presente em todos os lugares, em todos os momentos. E como que a Microsoft vê isso? Primeiro, nós somos os líderes em IA no mundo e queremos continuar, né? Então, estamos investindo pesadamente para continuar essa liderança. A gente vê um mundo onde cada pessoa vai ter o seu próprio copilot. Não dá mais para viver. E é incrível que a IA generativa, da forma como nós conhecemos, da forma como a Microsoft anunciou, ela tem 24 meses. Ela foi em outubro, nasceu em outubro de 2022, jogada no mercado pelo Bing. Tá? Tudo bem que a gente já tem um namoro com a OpenAI desde 2019, mas ela nasce dessa forma, né, forte e presente há exatamente 2 anos. E a gente já está falando em pessoas que não querem mais trabalhar sem IA generativa. Os desenvolvedores não querem trabalhar mais sem o GitHub Copilot. Há funcionários que perguntam qual é a sua plataforma de colaboração, isso já está acontecendo nos Estados Unidos e Europa, e vocês têm Copilot, senão não vou trabalhar na sua empresa. Então, olha só que num tempo tão curto de tempo, as transformações que a gente já está provocando. Então, como que a Microsoft vê? A gente hoje é líder em IA, a gente vai continuar investindo para continuar líder em IA, a gente quer cada pessoa com um copiloto, e a gente quer que a inteligência artificial traga contribuições significativas para o humano, né, para a sociedade, para o planeta e para a economia. E a gente não pode esquecer, e aí eu sempre faço esse pitch de segurança, que não tem IA sem segurança. A IA, na medida que a gente vai ter um copilot na mão de cada pessoa, a gente aumenta significativamente a superfície de risco das empresas. Então, aqui a gente tem que ter um trabalho muito forte de cibersegurança, de conscientização, de proteção de dados, dados sensíveis. Vocês trabalham muito, né? Quando a gente fala em sistemas aqui de marketing, sistemas de vendas, sistemas ERPs, a gente trabalha demais com dados sensíveis. Então, como que tudo isso entra nesse jogo? Então, a fundação é a cibersegurança, é a privacidade de dados, e aí vem um outro tema que é bastante importante, que a Microsoft advoga, que é a IA responsável. Então, não é, a gente tem falado muito de fake news, IA é muito mais do que fake news. Ela pode trazer danos, ela traz benefícios incríveis e pode também trazer danos importantes para as pessoas e para a sociedade e para a economia também. Então, como que a gente garante que vai construir IA que vai gerar um impacto positivo? Então, a Microsoft advoga não só na construção de leis, na regulação, mas também busca criar frameworks e guardrails para ajudar vocês que desenvolvem soluções dos nossos clientes a, seguindo esses guardrails, proteger os nossos clientes, mas também ajudar os nossos clientes a usarem IA de forma segura. Então, é assim que a gente vê IA, mas por isso que é meu budget. Então, Opa! gente, eu quero crescer em Dynamics só 100%, coisinha Pronto. básica, tá? Esse ano. Em Power Platform, eu não sei se o Marcondes falou, já cresceu 100% esse mostrou ano. os números, Tem que todo mundo crescer vibrou mais, porque a gente tem uma oferta Pronto. única. A nossa oferta de low code, ela é Tânia, única. vamos E a dar uma gente olhada. precisa de vocês aqui com isso. Vamos dar uma olhada nesse orçamento agora aqui. Vamos. Quem está comprando? Eu falei para a Tânia que eu já comprei aqui. Estou usando, viu, Tânia? Quem mais aí está usando? Quem usa todo dia? Quem usa o chat? Olha aí, Tânia. Viu? Tudo bem, Muniz. Um dia sim, um dia não. Um dia sim, Vamos um dia lá. não. Então a meta está a caminho, Tânia. Pode ficar despreocupado. Se depender da gente aqui, tá legal. Queria aproveitar, Tânia. A Tânia trouxe uns elementos ali, só queria juntar uma coisa aqui. Até aproveitar também um pouquinho do conhecimento da Vera. A Vera está fazendo um doutorado, né, no tema. Muito legal. Como é que está essa questão da academia? E aí pega um pouco também do Salles. O Salles está envolvido com a questão aí dos arquitetos, a preparação da mão de obra, né? O Lucas também está de olho nessa questão. Sim. A Thaís está quietinha ali, né? Mas super falou de certificação. Já temos muita gente certificada na... Parabéns, galera. Qual que é a certificação? 900, né? Aí 900, né? 900. Então já tem uma porção e programa interno de formação. Como é que vocês estão vendo essa questão do preparo? Porque me parece que é uma coisa explosiva e a gente vai precisar da mão de obra preparada. Posso até complementar? Lógico. Eu vou interceptar a pergunta do Você Ego. está aqui para isso. E até, Tânia, eu tenho uma questão assim, eu sinto um pouco
na verdade, o que a gente passa, sob o ponto de vista do negócio, de consultores e pré-venda, e todo mundo engajado na operação, esse momento, para mim, lembra muito o momento da entrada do Dynamics na nuvem, em 2008. 11. Assim, que começou... A gente começou a entregar em host, né? Pegava os parceiros, levava em host com Sply e tudo mais. Aí chega 2011 e a Microsoft vem com força, e aí não para mais. E a gente teve um desafio naquela época de mudar todo o speech que a gente tinha, baseado em on-premises, instalar máquina virtual. É isso aí, infraestrutura. As demos nas máquinas virtuais, a gente começou a falar de nuvem, dos benefícios da nuvem, e eu sinto que foi... Agora, inclusive, está uma transformação ainda mais pujante do que a gente teve na época, e era um desafio na época, e está sendo um desafio maior agora, gerar uma transformação cultural nas pessoas, para todos os consultores, os pré-vendas e os account managers, etc., começarem a abordar isso. Eu tenho uma curiosidade, eu queria perguntar para você, dentro da Microsoft, né? Antes de vocês fazerem esse go-to-marketing, deve ter tido todo um processo de transformação cultural para fazer todo mundo começar a falar essa nova língua. Até no sentido de aprender um pouquinho, né? Porque é um desafio que a gente tem hoje dentro de casa. Como é que vocês fizeram isso? Como é que isso aconteceu? Esse processo é um processo educacional. Sem dúvida, sem dúvida. E aí eu quero ouvir da academia também, as duas. Academia primeiro? Deixa a academia responder Então, primeiro, para falar de um aspecto bastante amplo. Depois a gente vem para a micro. Aí eu fecho para ver como que eu penso na capacitação e como que a gente está fazendo. E aí o Salles, fica ligado, hein, Salles? Porque precisamos desses segredinhos, hein? É que a academia... Pega o seu copiloto. Já peguei o copiloto aqui. A academia, ela vivia muito isolada, ainda vive muito isolada no mercado de trabalho. A gente estava até conversando sobre isso. E com a possibilidade de ter um copiloto, alguma coisa do lado, né, que possibilite a potencialização da inteligência, a gente acaba tendo a possibilidade também de ter mais pesquisa e desenvolvimento, e com essa pesquisa e desenvolvimento a gente traz também mais benefícios para a humanidade. Então, a gente estava até conversando a energia, por exemplo, né? Porque são matérias ou são ramos, indústrias, que precisam de muita pesquisa, e o Brasil ainda está atrasado. Então, ele vai trazer muitas facilidades dentro da academia e, obviamente, profissionais que sejam também capacitados também com essas novas, eu diria, novos desafios da sociedade, né? Quando todo ano eu leio o World Economic Forum, aquele relatório todo, onde a gente tem todos aqueles riscos, né? E a gente encontra dentro do relatório como a tecnologia vem perpassando, porque não são riscos só de tecnologia, não são todos os riscos, e todas as respostas voltam para a tecnologia, para a inteligência. A Microsoft, obviamente, ela está desde 1975, né, atuando, então ela é pioneira nesse sentido, e ela também ela fomenta, então na universidade ela fomenta também. Isso é muito interessante. Não sei se quiser também agregar algo sobre o fomento na universidade. Muitas pessoas não sabem, né? Aí, Salles. Como que você está vendo isso no dia a dia? No dia a dia, acaba que o meu monotema dentro da empresa, falar sobre... Monotema é ótimo, né? AI, Gostei. Todo. Monotema. Ai, né? O dia inteiro. Ai. E eu tenho Tem uns mineiros aqui, viu? Sempre que tenho oportunidade, eu falo com o time sobre isso, de que veio para ficar. E o Copilot Studio agora, então, abre leques maiores ainda. E quando você alia inteligência artificial, Copilot Studio, Power Platform, todos esses tech Microsoft, é uma infinidade de coisas que a gente pode implementar. Então, sempre que eu tenho oportunidade, eu falo com todos, vamos estudar IA. Como diz o ET Bilu, busque conhecimento, né? Exato. Então, é o que a gente tem buscado aqui. O Salles, ele montou quando a gente começa a estudar isso, ele apoiou, naturalmente, outras pessoas aqui também, Tânia, mas nós montamos uma escadinha dentro da Alpha People, não só no Brasil, mas mundial. Uma escadinha que começa no out of the box. Porque a gente vê coisas que a Microsoft tem trazido que você é plug and play. Você liga os parâmetros, faz uma capacitação mínima, gera valor e faz a evangelização e acompanha ali o cliente. Felicidade pura. Fácil, rápido e muitas vezes, né, a licença já está disponível, porque ele já tem um licenciamento prévio que habilita, tipo os Copilot Team, por exemplo.
Mas aí veio a segunda categoria, que a gente adora, que é o Canvas. Essa coisa do arrasta e solta, tá certo? Onde entra essa camada do Copilot Studio, essas derivações todas possíveis em cima da pré-existência e da criação do novo. E a última categoria, que aí o Salles diz que é a Disneylândia. Você usou essa expressão para mim, né? Que é tudo pode e tudo dá. Então vamos lá para o Azure. Serviços do Azure. Né? E vamos consumir essa biblioteca e vamos fazer coisas de gente grande, tá certo? Não que o Out of the Box e o Canvas ali já não tragam coisas incríveis, mas essa escadinha é boa. Então a Alpha tem investido nisso, não só no Brasil, mas mundialmente. Né? Como é que vocês estão fazendo? Inspirem-nos mais um pouco. Isso é muito legal, porque olha só, a gente, no passado, eu sou assim, o meu amigo aqui, nós somos um pouquinho mais velhinhos, né? E programação raiz há 30, um pouquinho mais de 30 anos. Pascal, no meu caso aqui, dureza, hein? Eu não programei em Pascal, eu programei só em Basic, mas eu não era programadora, eu era programadora de CLPs, que era chão de fábrica. E aquele equipamento. Explica para eles, viu, Tânia, que é CLP que eles não devem saber. Controlador lógico programável, que era o computador que move uma máquina. Olha aí. Ou lógica de relés, porque aí os mais antigos eram lógica de relé, máquinas, né, placas eletrônicas até engenheiro, hein, pessoal? Engenheiro. Sou engenheiro eletricista, fiz projeto minha vida inteira. Então, eu vivi a terceira revolução industrial, né? Que era a automação no chão de fábrica. Então, programar aquilo lá não era para pouco. Você estudava para caramba, tinha que ter conceitos de lógica muito profundos e depois passar aquilo para a linguagem de programação não era algo trivial. Hoje em dia, a gente tem um monte de coisa pré-programada, né? É habilitar a funcionalidade, e aí os copilots nos ajudam, porque o copilot everywhere. Então, meus amigos, eu tenho uma coisa para falar para vocês. Vocês têm que usar Copilot todos os dias. Se vocês não estão usando Copilot todos os dias e talvez várias vezes por dia, vocês estão sendo menos produtivos que o seu coleguinha do lado. Te falei, tá? Muniz. E por que isso, né, gente? Você sai de uma reunião, quantas reuniões por Teams vocês fazem por dia? Qual a transcrição da reunião? O que foi resumido? Que tarefa que foi dada? Quem daqui consegue ler todos os e-mails? Pô, qual e-mail que meu chefe passou? Qual e-mail que meu chefe passou? Aí, o Lucas passou os e-mails aqui. Opa, vamos responder os e-mails do Lucas. Essa eu deixo para depois. Ou que o cliente passou. Prepara uma tabela para mim de todos. Olha, todas as minhas caixas de entrada. Não, esse é um prompt que eu uso. Olha, todas as minhas caixas. Pode ser o Outlook, pode ser o Teams, pode ser até LinkedIn. E faça uma tabela do que aconteceu hoje que eu preciso responder. Tarefa e ação. Boa ideia essa aí, hein? Boa ideia essa aí. Ela está em todos os prompts todos, depois a gente compartilha. Vamos fazer tráfico de prompts. Mas, gente... E aí vai, quer dizer, é prompt para todos os lados, fora os botzinhos que a gente pode criar. Então, isso aqui você não tem que programar nada, tá lá. Você só vai dar um prompt, que é o teu comando em linguagem natural, do seu jeitinho. Aí vem o Copilot Studio. E aí você começa só, sem ser um programador profissional, né, um Dev Pro, você já consegue programar. A gente já fazia isso no nosso Power Plat. Eu preciso conhecer lógica. Eu preciso ter raciocínio lógico, mas eu não preciso ser um programador. Arrasta, puxa, e você vai e faz e desenvolve um aplicativo. E o Copilot Studio te abre inúmeras possibilidades. E aí vem o Dev Pro, e aí você entra com o GitHub Copilot. Aí é o Dev, agora passa isso aqui para Python, não, passa isso aqui para Java. Pega o COBOL lá, que nem documentado está, documenta esse negócio de COBOL de 30 anos atrás e documenta para eu poder pensar em modernizar. Então, olha como mudou a nossa vida. E aí o Copilot ele tem inserido em todos os lugares. Por isso que a gente vê uma vida, um futuro próximo de cada um com o seu Copilot. Agora, como que eu começo a usar isso todos os dias? Como eu começo a fazer com que os copilots sejam parte do meu dia a dia? Aí vem a mudança cultural. Então, tem um lado que é treinamento, que é top-down. A Microsoft ela é um pouco autocrática em algumas coisas. Vocês façam os treinamentos até dia 30. Agora é treinamento de IA. Faça um treinamento até 30/8, senão tem ponto negativo e leva a tapinha na mão. E não tem jeito. Lá em casa a gente faz a gente bate um pouco mais. A competição e tem o prêmio do aí. A gente aqui não faz a competição, mas a gente tem os treinamentos assignados para os funcionários por mês. Então é lógico que os cloud specialists vão ter os treinamentos mais sofisticados. A GM vai ter treinamento sim de IA. Eu tenho todo mês treinamento de IA
em treinamento de segurança, ou de privacidade, ou de identidade. Esses são os temas recorrentes de treinamento que a gente Pô, tem. que legal isso aí. E obrigatórios. Ele fala a palavra obrigatório, porque senão a gente ganha um flagzinho, vai sair lá no Judson, que importa para o SAT, acho que não chega para o SAT, mas chega para o Judson. Não está fazendo o curso. Que a Tânia não está fazendo o curso de IA. Que vergonha, né, gente? Então, primeira coisa, a gente vive num mundo com uma velocidade, aí vamos falar do meu tempo de linguagem de programação. A gente começou na automação industrial nos anos 60. E a gente está com a mesma linguagem de programação, teve algumas melhoras até hoje. Então, você teve 40, 50 anos para estudar, se capacitar e sair do chão de fábrica. Você era um operador de máquina, aí a gente fala tecnologia olhando para o humano. No passado, o humano pegava a caixa, travava a coluna, botava a caixa, ficava torto, num lugar insalubre, sujo, escuro. Hoje em dia, é o robô que faz o trabalho sujo, o trabalho insalubre, o trabalho perigoso. Só que o humano teve que se realocar e ir para o... Ele não pode perder o emprego. Então, teve desemprego? Teve. Mas net foi positivo. Geramos mais empregos dada a produtividade, dada a industrialização, nós geramos mais emprego com automação do que desemprego. Mas a gente teve que recapacitar o operador de chão de fábrica, e ele virou supervisor, virou programador do CLP, virou inspetor, virou um monte de outras coisas. Qual é o grande desafio hoje? Essa transformação, essa revolução tecnológica da IA, ela não vai durar 40 anos. Ela está acontecendo aqui agora, em tempo real. E a gente vai eliminar milhões de postos de trabalho todos os dias. E vai criar outros milhões de postos de trabalho todos os dias. A gente vai criar novas profissões todos os dias. Hoje existe a profissão engenheiro de prompt. Um prompt bonitinho faz toda a diferença na entrega da sua IA. Né? Então você vai começar a ter profissões que a gente não tinha no passado. Mas eu não tenho 40 ou 30 anos, ou 20 anos, ou 10 anos para formar as pessoas. E se eu não formar rápido, nós vamos ter centenas de milhões de desempregados no mundo e vamos precisar ter a bolsa IA para que as pessoas desempregadas possam, né, ir para o supermercado. Então, primeiro desafio, não só nosso, né? Porque vocês são de empresa de tecnologia, nós somos de empresa de tecnologia, então a gente treina para poder ter as nossas entregas. Mas a gente também tem que trabalhar os nossos clientes para eles se treinarem. E a gente precisa trabalhar nos nossos programas sociais, em parceria, para que mais pessoas da sociedade se capacitem em IA. Senão nós poderemos ter, sim, um problema gravíssimo. Não por causa da tecnologia, mas por causa da velocidade que a tecnologia está fazendo as transformações. Então, esse é o primeiro ponto que temos que trabalhar para ontem. Ponto número 2, mudança cultural. Eu vou trabalhar de forma diferente. Eu tenho que criar novos hábitos, novos rituais, novas formas de reconhecer também minha equipe quando a gente fala em adoção de tecnologia. Como que você vai chegar lá para o seu cliente, você vai ter que convencê-lo a usar o Viva Sales e você está querendo, né, fazer uma venda de Dynamics na área de marketing utilizando o Copilot. Aí o cliente vai falar, e como que você usa isso na Alfa? Opa! Né? Tem que usar, Simples assim. pessoal. Hein? Então, tem que usar. Esse é um lado importante que a gente está percebendo. O cliente quer saber como a gente usa. A minha assistente, a Débora, que conversou com algumas de vocês, hoje ela fez uma reunião de assistentes da Microsoft com as assistentes executivas dos nossos clientes, para ajudar as assistentes. A gente faz muita peer, troca de experiências entre peers. Financeiro com financeiro, secretária com secretária, vendedor com vendedor, dentro dos clientes. E aí ela foi mostrar, foi aprender também, e hoje o treinamento era IA e acessibilidade, como que IA empodera pessoas com deficiência. Gente, isso é incrível. A gente tem vários depoimentos, inclusive tem um LinkedIn meu, acho que de 1, 2 meses atrás, com o Ale, que é o nosso MVP, que era MVP, hoje é um funcionário nosso, um desenvolvedor, cego, e ele fala o que a IA faz por ele. Então, a IA empoderando, a IA transformando, mas a gente também tem que se transformar. Então, é importantíssimo a gente trabalhar a cultura da empresa de adotar o novo, de transformar o novo pelo novo, de reconhecer os colegas que estão fazendo a diferença, e também vai ter um lado obrigatório, você tem que fazer, porque senão você não vai estar habilitado a falar para o seu cliente.
E isso a gente está fazendo aqui na Microsoft. A gente teve, eu estou olhando para a linha aqui, a gente há um mês recebeu os executivos de comunicação da Corp. E aí o nosso top executivo, que é um storyteller fantástico, ele veio falar, ele como executivo de comunicação usa IA. E quem era a audiência era parte de comunicação de indústrias e também tinha gente da imprensa. E aí os caras começaram a ficar apavorados. Meu amigo, se eu não começar a usar isso aqui, eu vou ser atropelado pelo sistema. Então, a IA está em todas as áreas de negócio de todas as empresas. Uma outra coisa que vem, um peso adicional para a gente, quando fala em formação, não basta saber de IA. Porque você não está tratando de uma ferramenta de TI. A IA é para resolver problema de negócio. Então, você vai levar a IA para o Einstein, você vai ter que falar de problemas médicos. A gente tem lá uma aplicação no Einstein, e aí é com DevPro, que está no Azure OpenAI, onde a gente está otimizando a utilização das salas de cirurgias. Eles conseguem fazer 34 cirurgias a mais por mês, com o mesmo número de sala, com o mesmo número de médicos, com os mesmos ativos. Mas aí você tem que falar, entender os desafios de um hospital. Se a gente vai no Bradesco, a gente tem uma outra conversa. Nós estamos fazendo um trabalho lá de o Bradesco ser habilitador de PMS. É uma outra conversa. Se você vai falar com a Croton Educação, eles têm uma outra necessidade. Então, a gente também precisa se educar em indústria para poder ter conversas importantes e significativas para os nossos clientes. Tá? Então, capacitação dentro de casa primeiro, para a gente ser referência em indústria, em IA. Também um pouco aqui em cibersegurança, porque senão a gente pode ter um problema aqui sério, ou em identidade, porque vocês trabalham sempre com dados sensíveis. Então, capacitação própria. Convencer o cliente da importância dele se capacitar. Trabalhar nos nossos projetos sociais em conjunto. Reconhecer as pessoas que estão fazendo a diferença. E aí a gente vai para além das fronteiras, que é falando um pouco do que a Vera comentou, da importância da IA na pesquisa. E a Microsoft está trabalhando, porque a gente está trabalhando hoje com volume de dados que a gente não pensava até pouco tempo. E a gente está associando a IA com quantum computing. E a gente está levando esses temas para pesquisa de materiais. E aqui olhando especificamente materiais, elementos químicos e materiais para diferentes áreas. Pode ser da saúde, e estamos olhando muito para a área de energia, nós falamos em renováveis, então eu vou ter IA crescendo, eu preciso de data center, consumo de energia, emissão de CO2, ninguém vai ser net zero até 2030. Então, ou a gente planta árvore como louco, ou a gente encontra uma fórmula, né, de mitigar as emissões. E aí a gente tem discutido desde renováveis, várias alternativas com realmente crédito de carbono, etc. Mas como que eu vou desenvolver novos elementos, por exemplo, para baterias? Novos elementos que podem, ou novos projetos de captura de carbono. E aí a IA pode trazer, pode transformar realmente a área de pesquisas. Eu espero que o Brasil se anime com isso, porque o Brasil em pesquisas, minha irmã é cientista, minha irmã é doutora em física, e é uma vergonha, né, o que o nosso país investe em pesquisa, e pesquisa aplicada à indústria, né? Tem muita coisa teórica, mas é a pesquisa aplicada à indústria, mas eu acho que a gente vive um momento único e a gente tem que se aproveitar dele. Está aqui o grupo de cientistas, hein? Alguns vão sair daqui certamente, né? Então vamos lá. Sabe que em casa eu apresentei isso já tem um tempinho para a gurizada, né? São 3. Mas sentei e expliquei o seguinte: não adianta usar o Copilot aqui se você não domina o tema. Assim, minimamente, tá certo? Porque não adianta. Pessoal, a gente continua no timão, né? Você até pode pedir um excelente prompt, mas você tem que ter uma análise crítica do que está voltando. Se você não souber do que está sendo dito ali, pessoal, vai soar totalmente oco, principalmente frente ao cliente. O cliente não é bobo. Ele faz 2, 3 perguntas e ele derruba você na hora, se você não tem domínio sobre o que você está falando. Então não basta uma IA generativa com um excelente prompt, talvez até copiado, né, Tânia? Se você não tem a essência. E a essência significa continuar fazendo as inferências, as sinapses na nossa mente aqui, e o aprendizado contínuo, pessoal, para esse futuro, beleza? Lembra que a gente começou o dia aqui falando à tarde, na verdade, né? Que nós somos resolvedores de problemas? O Copilot está ali para apoiar. Exatamente.
Por isso que é copiloto. E aí, gente, a IA não substitui o humano. A capacidade de decisão, a capacidade analítica, a IA facilita a informação. Então, se fazer uma grande coleta, uma grande análise de volume de dados gigantescos que o humano não vai conseguir fazer, a IA faz. Você vai fazer uma pesquisa, às vezes é besteira. Você tem que saber aquilo lá, o que foi a saída, né, que teve, o outcome, e ler aquilo lá e falar, não, isso aqui não faz sentido. Então, isso é importantíssimo, o humano continua no comando. Não, e tem uma coisa que chama atenção no caso da inteligência artificial, que é a aplicabilidade. Essa aplicabilidade do copiloto, ela é para absolutamente qualquer área da empresa, né? Para qualquer posição. Então, isso que chama atenção, porque pode agregar num processo consultivo de implantação do sistema, definição de requisito, ajuda na elaboração de um plano de teste, ajuda no entendimento de uma indústria para fazer um processo de pré-venda mais sofisticado, ajuda um blueprint. A primeira reunião que você vai fazer no cliente, nunca indústria, né? Discutir processo de vendas de uma indústria de fragrância. Exato, Abel, acabamos de fechar. Acabamos de fechar agora. Vamos lá. Então, assim, qual que seria, né, quais são assuntos críticos para essa indústria, aquilo que é mais relevante, que está pegando, que eu posso usar para fazer um quebra-gelo, que eu posso abrir uma discussão. Então, assim, o fato de ser uma coisa que permeia qualquer posição dentro da empresa, qual que é o resultado disso? Assim, claramente, na linha do tempo, você vai facilmente distinguir quem faz bom uso da tecnologia e quem não faz, né? Então, esse processo vai se dar não sem dor, que é um pouco isso que a Tânia colocou. Essa transformação, ela vai, como toda transformação, vai ter um processo de destruição criativa, né? Mas o processo do capitalismo, a destruição criativa. Mas claramente você vai ver quem está fazendo uso daquela ferramenta e quem não está, né? Aqui, Tânia, e grupo, a gente tem observado isso, né? Há 20 anos que a gente entrega a Bizeps Microsoft no mercado brasileiro, há mais tempo até mundialmente. Nós temos clientes do mesmo segmento, usando a mesma boa tecnologia, e a performance deles é distinta. Então nós vamos ter gente usando Copilot em toda a esquina. Só que isso não resolve. O fator humano está lá, né? Eu lembro da Marta Gabriel aqui nessa sala falando disso, né? Ela apresentou lá como é que era Alterated Carbon, alguma coisa do tipo. Altered Carbon, que é uma série de sessão da tarde. Mas os conceitos todos de IA estão fortemente embutidos lá. Muito interessante. E a brincadeira é exatamente essa. Você constrói o seu copiloto, que foi o que a Tânia falou. Futuramente, pessoal, esse copiloto não é da Alpha People. Talvez ele seja o seu. Com a sua cultura, com a forma como as perguntas certas que você faz, a forma como você entende até o mundo, beleza? E aí nós vamos botar copiloto para brigar. Uma boa, no bom sentido, né? O seu copiloto vai discutir com o meu. Nós vamos fazer aqui perguntas promptas interessantes e depois a gente vai confabular. Meu copiloto vai participar da reunião com você. Pronto, é isso aí, vai estar juntinho aqui com, né? E eu preciso desenvolver esse copiloto, mas depende de mim também, né? Fazer com que essa inteligência avance na direção que eu também quero, né? Isso aqui eu tô meio Marta Gabriel, sabe? Tô inspirado aí para esse futuro, porque ainda tá chegando, tá perto, mais do que a gente imagina. Chegando rápido. Muito bom. Então tá. Pessoal, o copiloto ele gerou isso aqui para mim, mas eu não abri. Né? Só para a gente... Um pouco de visão estratégica, né? Um pouco de inovação, um pouco de desafios, um pouco de sustentabilidade e responsabilidade. A gente falou um pouquinho de tudo, né? As tendências, tá certo? A gente está observando indústrias, para onde que está indo. A gente falou aqui, vai para a educação, né? Vai para a saúde. A gente estava falando de mineração. Todas as indústrias, o Lucas trouxe todos os negócios, processos. todos os tamanhos de empresa. Exato. Bom, aí eu estava agora fazendo o exercício da futurologia, né? Quando eu fico dizendo aí que cada um vai ter o seu pessoal ali. Eu já vejo isso, né? Eu uso a ferramenta e você vai criando, de fato, né? Uma seção que é sua. Vai armazenando o contexto, você vai sofisticando aquele contexto, de fato, está formando uma coisa que é sua, né? Tânia trouxe a questão da segurança, do compartilhamento. Inclusive, esse conteúdo aqui, pessoal, vai para a internet. Então, vamos entregar, mas não tudo, hein? Depois venham conversar com a gente aí, né? Porque esse Alpha Talks vai circular o mercado, pessoal. Então, com as dicas da Tânia, com as nossas dicas, a gente até falou com uns clientes aqui, não apareçam lá em concorrentes. Brincadeira, podem ir que a gente está bem servido. Muito bom. Tânia, eu sei que a coisa está acelerada e tal, mas a gente tem alguma coisa se avizinhando que a gente ainda não está vendo e que a Microsoft já enxergou? Porque a Microsoft, assim, na boa,
Vocês já estão trabalhando alguma coisa que a gente vai ver daqui a 4 ou 5 anos. Essa é a sensação que eu tenho, assim, sabe? Nesses 20 anos com vocês já estão lá ralando, preparando as coisas. Quando o negócio aparece, ele já vem bem estruturado, a gente abraça e vai. Nós não somos... nós somos early adopters, mas não inovação pura. A gente depende de vocês, né? A gente não tem esse centro de excelência em desenvolvimento, pesquisa. A gente depende da tecnologia. Tínhamos que escolher um barco. E a gente escolheu o barco certo há 20 anos atrás. Com certeza. O que você imagina que está por aí? Você já pode dar um spoiler? Tem muita coisa acontecendo. O investimento em pesquisa e desenvolvimento da Microsoft só cresce. Os nossos investimentos em data center são absurdamente altos. Basta ver o nosso último relatório aqui que saiu, os earnings, na terça-feira. É assustador o volume crescente de investimentos, principalmente CAPEX em data centers. Mas o que a gente está fazendo? Investindo muito na IA generativa. Ela tem muito que amadurecer. Ela ainda é uma ferramenta que é cara, é uma ferramenta que consome muita energia. Então, acho que quem acompanha aqui o lançamento do GPT-4.0, o GPT-4o, já viu multimodal, uma série de novas funcionalidades, com custo menor, com um consumo de capacidade computacional e, consequentemente, de energia menor. Então, a pesquisa ela continua indo nessa direção, como eu consigo ter mais IA, mais acessível economicamente, com menor impacto ambiental. Esse é um consumo, esse é um eixo de pesquisa recorrente. Nós estamos investindo em small language models. Eu não preciso de um canhão para matar formiga, né? Então, eu posso ter dispositivos diferentes, ferramentas diferentes para endereçar problemas diferentes. Também não preciso de IA generativa para resolver todos os problemas de IA. Então, tem machine learning, pode e vai continuar adequado para uma série de soluções. Por isso que nós somos importantes, vocês como consultores. O que eu uso? E aí a nossa pergunta é: qual é o teu problema, cliente? E aí eu vou dar a melhor solução tecnológica, e vocês vão abrir o portfólio da Microsoft, para o teu problema eu vou juntar A com B com Z. E para o problema do outro nós vamos juntar D com E com M. Então, esse é o lado nosso de consultor, e aí é o desafio de conhecer o portfólio da Microsoft, que é muito grande, para identificar qual é a melhor solução com o melhor custo-benefício para o nosso cliente. Então, a gente está investindo também nos Small Language Models. A gente está investindo pesadamente em cibersegurança. A gente viu um mundo que vai ficar cada vez mais perigoso. O hacker, ele se empodera e utiliza IA. Quando a gente olha os relatórios do Fórum Econômico Mundial, risco número 1, número 2 é a cibersegurança. E vai ser cada vez mais, porque a superfície de risco, de vulnerabilidade, ela aumenta na medida que mais pessoas utilizam mais dispositivos e na medida que você é híbrido, né? Você é multi-cloud, você é on-prem, você é nuvem. Então, você tem um ambiente bastante diferenciado, né? De ativos que você está gerenciando. Isso aumenta significativamente a área de risco. Então, a Microsoft hoje já é a maior empresa de cibersegurança do mundo. Os investimentos são crescentes. Então, estamos colocando muito dinheiro também nessa área. E, como eu falei, a gente está investindo em quantum computing há algum tempo, e agora a gente está trabalhando muito base de dados em determinados campos, e o campo de materiais é um deles que a gente está apoiando pesquisa e desenvolvimento. Então, muita coisa legal, né? E daí podem surgir coisas que a gente não está nem esperando. E a gente está de olho nas próximas OpenAIs, né? O que está por aí? Compramos uma na Europa recentemente, e o que mais tem por aí? A Microsoft está sempre de olho. Então, a gente não para. O que dá um trabalho para nós aqui, que estão na ponta, a gente agradece. A gente não consegue parar de estudar para estar minimamente atualizado para entregar o que a gente está fazendo. Mas é bom saber que o parceiro que está ao nosso lado, né, é a escolha certa e que vai garantir, né, a nossa continuidade, a nossa carreira, enfim, né, toda a realização que a gente almeja e espera. Lucas, você tem alguma coisa? Senão eu ia ver, né, se alguém da audiência quer fazer uma perguntinha aqui para o grupo, né? Tá todo mundo preparado aqui para responder, né? Alguém quer fazer alguma perguntinha, pessoal? Tá aberto aqui agora, hein? Vai, vamos lá. Vai, se não tiver, eu tenho. Não, já levantaram a mão. O Adelson é sempre assim, não é, Adelson? Boa, Adelson. Muito bom. Tânia, eu tenho uma filha que tem 16 anos e ela almeja ser médica. E ela tem me perguntado, e a gente tem estabelecido um diálogo sobre: pai, será necessário médico daqui a 16 anos?
Minha opinião pessoal é que sim, talvez a gente tenha um copiloto, mas é uma pergunta que reflete uma ansiedade que essa juventude hoje já vive, né? Quer dizer, quais serão as profissões do futuro, né? E estamos falando de um futuro 4, 5, 10 anos, né? No seu olhar, pensando... Desculpa fugindo, né? Não estamos mais falando... Não, Adelson, aqui é a liberdade total. Tá fugindo, não. Pergunta que você quiser, e está bem ligado, inclusive. Qual é, no seu olhar, e também para a Vera, quais são os aspectos necessários que a gente deve ajudar essa juventude a se formar, né? Pensando, eu no meu caso, né, com um adolescente em casa, mas o que a gente precisa facilitar o aprendizado deles para que eles possam estar preparados daqui a 10 anos e que a gente também ajude eles a vivenciar esse momento com menos ansiedade, né? Quer dizer, sem tanto medo do futuro, né? Eu queria ter o olhar do seu olhar e o da Microsoft. Mais um pai aí, né? Eu tô nesse time aí. Eu vou repetir a frase do Dr. Sidney, presidente do Einstein, que ele falou isso faz uns 2, 3 anos. Ele falou: a IA nunca vai substituir o médico, mas o médico que não souber usar a IA, ele não vai ser um melhor médico. E por quê? Eu falei do caso da utilização dos hospitais. A gente reclama muito dos médicos que não dão atenção para nós, pacientes. Tem médico que nem olha para a nossa cara, fica só no computador digitando. E hoje a IA, Nuance, que é uma ferramenta nossa, uma plataforma nossa, ela faz essa escuta da consulta e traduz isso para um relatório médico e já pode pedir exames, já pode fazer prescrição de remédios, e o médico valida ou não. Então, da mesma forma que a gente tem robôs que fazem cirurgia, mas não é um robô que faz cirurgia. É um médico que opera através de um robô e consegue fazer cirurgia de precisão, que não conseguiria fazer só com as mãos dele. Então, é aí que eu vejo a IA como se fosse um robô fazendo a cirurgia que consegue ir além do que o humano consegue praticar. Tem um outro caso médico que eu adoro, é de uma startup chamada Protect Brain Saving Lives. É um médico neuropediatra e ele estudou muito as criancinhas, os bebezinhos que tiveram algum problema de falta de oxigenação no nascimento. Então, essas crianças elas vão ter a tendência de terem como eu posso dizer? Como se fosse um mini AVC ou micros AVCs, logo depois, nas primeiras horas do nascimento. As intercorrências, e se né? você Hemorragias. não perceber isso, exatamente, essa criança vai ter um problema para sempre, né? Então, o que eles fazem? Eles monitoram os bebezinhos, mas isso aí não é perceptível ao olho humano. E aí os bebezinhos são monitorados em tempo real por IA. E a IA vai perceber que aquela criança está tendo, naquele determinado momento, uma intercorrência, e você aí aciona a equipe médica e você pode evitar que aquela criança tenha um problema para o resto da sua vida. Então, é aí que eu vejo a IA ajudando e nas inúmeras profissões. Cada profissão vai ter casos como esse, né? De simplesmente a IA amplificou a capacidade daquele profissional de fazer melhor o seu serviço, de prestar melhor o seu serviço. Agora, o que nos diferencia, e eu acho que é isso que as pessoas têm que trabalhar mais, e os jovens precisam trabalhar cada vez mais, são as habilidades que a gente chama de soft skills, as comportamentais. Então, o que eu preciso hoje? Nós falamos em estudar sem parar, conhecer coisas novas. Então, a curiosidade. Essa é o que a gente chama aqui na Microsoft de Growth Mindset, né? Aquela abertura para aprender coisas novas todos os dias, aquela humildade para você não achar que sabe tudo. Então, esse é o conceito de Growth Mindset. Não, eu sei tudo, então não, a gente não sabe nada. Essa molecada, hein, Tânia? Eles sabem tudo, hein? Então, é dureza, humildade, criatividade, curiosidade, colaboração, porque esse mundo é colaborativo, proatividade, são algumas das habilidades comportamentais que a gente olha muito, e de forma importante hoje no mundo corporativo, porque a gente fala que a gente contrata por QI,
e por que o cara aprendeu por currículo e demite por comportamento. O cara é problemático, o cara não tem compromisso, a pessoa não é curiosa, a pessoa não quer aprender, a pessoa não colabora. Então, eu acho que nós temos que investir mais nos nossos jovens para essas habilidades comportamentais e dar um pouquinho mais de resiliência. Os nossos jovens são poucos, não quero fazer estereótipo, mas são bem menos resilientes do que a nossa geração. Que tem uma esse jovem aí tem nome. Deixa eu dar uma piada. Esse jovem tem nome. Então, é isso. Então, trabalhar um pouco mais no comportamental, entender que humildade, compromisso, estudo para o resto da vida, entrega, colaboração, criatividade fazem parte da jornada. Os futuristas, né? Eu tive com o Ian Beecraft e com o Don Tapscott também, e eles estão entendendo, né, que chamando de creative generalists, né, generalistas criativos, né, que têm todas essas habilidades e conseguem andar dentro desse mundo, né, que é um mundo que a gente não consegue ainda antever o que vem, é tão rápido que a gente não consegue. Então, tem que ter todas essas skills, mas, ao mesmo tempo, especializando em algo que a gente estava falando, para resolver, obviamente, um problema. Mas conseguir usar IA, né, usar tecnologias, não ter essa... eu acho que uma certa resistência, né? Então, a gente estava falando de faculdade, por exemplo, né? Quando a faculdade ela fica distante, tem que se aproximar, né? Para tirar essa resistência, né? Então, essa coisa deles quererem fazer tudo ao mesmo tempo e tal, talvez não seja tão ruim. Ufa. É o que se espera. Eu acho que sim e não, sabe? Eu acho preocupado ainda, o multitask é uma coisa que a gente fala muito, a gente perde muito por não estar presente. E eu acho que toda essa ansiedade dos jovens é por ser multitask e você nunca está presente em lugar nenhum em momento algum. E isso gera, provavelmente, o fear of missing out, porque eu quero estar... Gente, respira, faz uma coisa por vez, curte, enjoy the life, que a minha geração fala, enjoy the life, né? Sinta o prazer nas coisas que você realiza, mas seja humilde, não ache que sabe tudo, aprenda, pergunta para o outro, ajuda o outro. Essas são habilidades essenciais no mundo do trabalho, não importa a profissão que a pessoa vá ter. Olha onde nós chegamos, hein? Essa discussão, ela foi até para um caminho mais filosófico, mas ligado a essa questão do IA, né? Totalmente, né? Vem um ser humano novo aí. Pessoal, mais alguma? Senão a gente vai ter que liberar a Tânia aqui. Vai, Vini. Tânia, eu estou tendo a oportunidade de fazer pós-graduação em AI, né? E converso muito com o Sadi sobre isso, né? Apresentei para ele meu trabalho de pós-graduação. Nesse primeiro semestre, cálculo de pessoas com câncer de pulmão que perderam vida, né? Quantos anos elas perderam de vida. E assim, na aula a gente tem discutido muito sobre a escassez de GPU que vem tendo no mercado. Eu queria entender como a Microsoft vem ajudando... O que é GPU, hein? Agora eu viajei aqui, hein? Beleza. Para quem não sabe, a GPU ela é uma unidade de processamento gráfico, né, mais comum do videogame, que agora... Tô fora mesmo, hein? Que agora virou... É o core da IA. É o core da AI. Poxa, né? então eu sou ignorante. Desculpa, hein? Vou aprender GPU. É o core físico, né? Sim. E aí eu queria entender assim... onde a Microsoft tem ajudado a indústria de semicondutores a lidar com isso, dessa escassez de GPU, né? Eu sofri com isso, né? A gente estava brincando com a Azure OpenAI e a gente teve que provisionar fora do Brasil porque não tem. Eu descobri que tem essa escassez. Eu queria entender como a Microsoft ajuda a indústria de semicondutores nesse sentido. Bom, você falou de várias coisas diferentes, né? O que acontece? Os games estão muito mais avançados, né? Porque eles precisavam de os desenhos deles, os joguinhos super bonitinhos, então as interfaces gráficas fazendo toda a diferença. E a gente descobriu que para rodar IA, que não é uma coisa nova, como a gente está falando, IA não é algo novo, mas não tinha capacidade de processamento para rodar o algoritmo. Aí, putz, a GPU roda. Uau, então bora a GPU. É por isso que a NVIDIA está tão valiosa, continua investindo na NVIDIA quem está investindo. Bora, pessoal. E NVIDIA, AMD, Intel, então os grandes fabricantes de placas eletrônicas, né, de semicondutores, hoje esses caras estão bombando porque eles são a base, né, o hardware é onde eu vou rodar a minha IA. Então, esse é o nosso novo mundo. O que acontece? Já há algum tempo, a escassez de microeletrônicos não é algo recente. É algo que eu vivo há 10 anos. Por quê?
quando o carro elétrico, o carro nem elétrico, o carro com cada vez mais componentes eletrônicos, o nosso carro hoje é uma máquina, né? É uma máquina eletrônica. Antigamente, você levava o teu carro no mecânico, o mecânico dava um chute no carro, o carro saía rodando. Hoje em dia, ele pega aquele scanner, vou pegar o scanner e vou ver o que o carro tem. Ah, não tem nada. Como o carro está parando aqui? Não, o scanner disse que não tem nada, então ele não tem nada. Antes você botava o ouvido no carro, ouvia o ronco do motor, sabia o que o carro tinha. Então, na medida que os carros foram ficando mais sofisticados, com dispositivos eletrônicos, automáticos, automatizados, isso gerou uma escassez absurda na indústria de semicondutor e na indústria de eletrônicos do mundo. Eu tive problemas enormes na Schneider, quando eu estava na Schneider, de shortage de produtos importantíssimos para a indústria, porque e aí era pague o preço que eu quero, né? Eu sou o fornecedor, custa 100, mas custava 10 ontem, mas hoje custa 100. E você compra por os próximos 2 anos, porque senão não vai ter para você. Então, isso aconteceu. Aí vem o boom dos data centers, está todo mundo, não é só a Microsoft, o concorrente do andar de baixo, o concorrente da frente, está todo mundo na corrida de IA. Então, o que a gente está fazendo, né, para poder se antecipar isso? Investindo. Nós investimos 19 bilhões de dólares nesse quarter. Esse é o valor de CAPEX da Microsoft em data centers. E o data center, o que significa? O prédio, a subestação, toda a distribuição elétrica que está deixando a minha antiga Schneider feliz da vida, que está batendo budget por causa da Microsoft, e os servidores com os microeletrônicos que estão lá dentro. Então, a gente está comprando com antecedência e os investidores estão batendo na gente por isso, porque o investidor fala, desculpa, mas se vocês olhem, e não só a Microsoft, olhem Google, olhem a AWS, a curva de CAPEX ela está muito mais acentuada do que a curva de receita, mesmo a gente crescendo acima do planejado. Porque se eu não investir adiante, ahead, como a gente fala, eu não vou ser capaz de fornecer capacidade computacional pela falta de semicondutores. Então, a primeira coisa que a gente está fazendo é gastar todo o dinheiro da companhia, torrando dinheiro, comprando máquina e construindo data center como louco. Essa é a primeira coisa. Segundo, a gente fala, teve shortage. Gente, a gente acabou de lançar IA. Eu não tinha disponibilidade no Brasil ainda. O Copilot entrou em disponibilidade em novembro. É tudo muito novo. Então, é lógico que eu não tenho todos os data centers do mundo com todas as funcionalidades da IA. Isso virá aos poucos. Mas pega lá, roda nos Estados Unidos, que ainda vai rodar um pouquinho mais barato. Bora rodar nos Estados Unidos. Aí vem uma coisa que eu defendo, eu estava escrevendo um artigo que a gente deve publicar nos próximos dias, exatamente sobre isso, que é o Brasil, que é o país do renovável, deveria atrair mais data centers do mundo inteiro para rodar IA, para a gente entregar IA com energia renovável com menos emissões de carbono. Então, essa é uma coisa que o Brasil deveria se aproveitar e se alavancar, porque os outros países, a gente tem um atributo que outros países não têm. Mas agora, o que a Microsoft está fazendo, então, para fugir dessa armadilha da falta de componentes, né? Gastando bastante dinheiro e comprando com aquela vislumbra que pode vir a vender, porque também para construir um data center é 2 a 3 anos, nada tem prazo hoje. E a gente está contribuindo, se vocês verem, a gente tem pesquisa nossa e desenvolvimento em conjunto com a Intel, em conjunto com a AMD, em conjunto com a NVIDIA, a gente está também trabalhando no desenvolvimento de semicondutores para garantir que esses semicondutores sejam mais eficientes, que eles também consumam menos energia. Então, tem um lado na nossa construção, a gente está entrando num mundo que ele vai além do mundo de software. No passado, o meu gasto era P&D. P&D não, era pesquisa de desenvolvimento e muito software designer. Então, era gente desenvolvendo software e gente suportando software. Hoje em dia, eu tenho que ter esse mesmo mundo de gente desenvolvendo software, eu tenho que construir um montão de data center e ainda eu tenho que pesquisar o próximo semicondutor junto com parceria com A, com B, para garantir que a minha IA vai rodar num semicondutor mais eficiente que a IA do meu vizinho. Tanto que os nossos servidores, que é o nosso data center, tem configuração nossa, é nosso projeto.
né? Então, é a Dell que fornece o meu servidor e a Dell fornece para a AWS, mas o meu projeto é meu, da AWS é Dell. Tânia, dá para dizer então que a Microsoft vai ser a maior empresa de eletricidade do mundo um dia? Olha, hoje ela vai ser a maior plantadora de árvores do mundo, na verdade. Juntamente. Ela hoje... E é uma das coisas que tem, que estava falando que o consumo de energia, hoje eu acho que, deixa eu ver se eu lembro certinho, os data centers consomem 2% da energia mundial. Mais ou menos esse 400, sei lá, 2% da energia mundial. Até 2026, 2027 vai dobrar, quer dizer, nós vamos consumir 4% da energia mundial. É muita coisa, gente. Então, beleza, então Então, a Microsoft ela vai ser uma grande empresa consumidora de energia renovável. Então, a gente tem um compromisso de até 2025 comprar energia renovável. Então, 100% dos nossos data centers até o ano que vem serão operados com energia renovável. Esse é o nosso compromisso. E a gente fizemos aqui um acordo com a AES no Brasil para fornecimento de energia para os próximos 20 anos. A uma eólica, ela tem que fornecer 100% de energia para mim, considerando a intermitência, quer dizer, é uma usina gigantesca. Aí a gente também está contribuindo não só para a construção de semicondutores mais eficientes, mas também para a construção de sistemas de cooling, que o grande problema do consumo de energia também é o cooling para manter esses servidores funcionando. Então, a gente está falando em cooling eficiente. A gente está falando em uma série de outros sistemas. Então, a gente está trabalhando em diferentes áreas. Captura de carbono. E temos que ficar de olho nisso, viu, Tânia, que você está trazendo. Assim, a gente nota... bons negócios nesse ano e no ano passado são de fotovoltaica, de produção de energia. Clientes nossos que fecharam rápido, compraram projetos importantes. E o Brasil ele tem hoje superávit de energia renovável. Então, aqui é um caminho. E a outra coisa que a Microsoft vai ser, que eu falei que é a maior plantadora de árvores, a gente não vai ser net zero sem comprar crédito de carbono no curto prazo. Porque com todas as nossas ações, nós crescemos quase 30% em emissões de carbono. O concorrente cresceu 50% nos últimos anos. Mas eu dobrei de tamanho. Então, eu tive uma eficiência entre o que eu cresci e o que eu consumi de energia. Só que, gente, o compromisso é ser net zero. Então, eu tenho que cortar. E eu só vou cortar capturando energia. E hoje, ainda, a melhor ferramenta de captura de energia é a árvore. Então, a gente está com muito projeto de compra de créditos de carbono. Assinamos com o ReGreen aqui no Brasil, uma startup super bacana. Assinamos com a Mombac. Fizemos uma parceria com o BTG. Então, eu falei, a gente vai ser o maior consumidor de energia, o maior plantador de árvore, o maior fabricante de semicondutores. Posso, nessa hora? Não sei se o Flávio está assistindo, mas, Flávio, você disse tudo. O Flávio ganhou um livro que fala sobre árvores. Depois eu vou pedir para ele recomendar para o grupo aqui. Sem brincadeira, essa coisa de árvores vai muito longe. Fungos e árvores, como essas coisas estão integradas na natureza e como é que elas produzem a energia que a gente precisa. Como é que ela puxa, né, esse carbono e transforma tudo. Ele ficou chocado com o que ele leu. Ele ignorava. Ele andava por aí nos parques e via uma árvore, mais uma árvore. Ele me convenceu que a árvore é um negócio muito louco. Cuide da árvore. Ô, Flávio, depois manda para a galera aqui o nome do livro, beleza? Tânia, a gente ficaria aqui, certamente, né, pessoal, mais algumas horas nessa bate-bola, né? A Tânia super à frente dessa questão no Brasil e antenada com o que está acontecendo no mundo, mas não vai dar. Então nós vamos ter que parar por aqui, pessoal, né? Agradecer aqui a presença da Tânia, né? Muito obrigado. Obrigado, viu, Tânia, de estar com o nosso Alpha Talks especial aqui. É sempre um prazer conversar contigo, a tua visão, né? Então, pessoal, uma pena. Vamos uma salva de palmas aqui para a Tânia, para o grupo. Obrigada, gente. Prazer. E esperando revê-la aqui num outro Talks. Sucesso, obrigado. Gente. Por favor, me ajude a cumprir meu budget. Vamos junto.